Olá pessoal, aqui é a professora Raquel do canal Ensinando em Ciências. Hoje quero conversar com você um pouco sobre a hierarquia de classificação dos seres vivos. Quero que vocês lembrem-se de acessar o meu canal e se inscrever, certo? Se você está gostando dos vídeos e das dicas que eu estou colocando, vai lá, se inscreva e curta os vídeos, divulgue os vídeos, vamos aprender juntos e vamos ensinar juntos. Bom, vamos lembrar um pouquinho do que nós temos conversado. Então, nós só classificamos algo como ser vivo a partir da constituição por células, ou seja, a presença de células nesses organismos, nesses indivíduos, permite que eles sejam chamados de seres vivos. E esses seres vivos eles vão ser divididos em reinos. Então a gente tem uma divisão em reino dos animais, das plantas, dos fungos, monera, protistas e por aí vai. Cada reino tem um conjunto de características que faz com que eles sejam separados, né? Nesses reinos. Então, características próprias de cada reino. Falando sobre isso, nós temos que pensar, então, que dentro desses reinos, nós vamos ter uma classificação em filo ou filos, né? E essa classificação em filo, dentro dela, a gente vai ter classificação em classes. Dentro das classes, nós vamos ter uma classificação em ordem. Dentro da ordem, nós vamos ter uma classificação em família. Dentro da família, nós vamos ter uma classificação em gênero. E dentro do gênero, nós vamos ter uma classificação em espécie. Então, nós saímos do menos específico, ou seja, de uma característica geral para uma característica bem específica até chegar em espécie. É como se, por exemplo, você se chamasse João Silva Santos e junto você tivesse que trazer todos os sobrenomes dos seus antepassados. Por exemplo, João Silva Santos Gonçalves Moreira Sá, enfim, todos os sobrenomes dos seus antepassados. A gente não faz isso. A gente só traz João Silva Santos. Então, o nome da espécie se refere àquela espécie que está ali colocada. Mas essa espécie que está ali colocada, ela traz consigo um conjunto de características que se referem ao gênero que ela faz parte, à família que ela faz parte, à ordem, à classe, ao filo e ao reino. Então, aqui eu trouxe um exemplo bem clássico, que eu gosto de sempre colocar ele em sala de aula, porque eu acho extremamente importante nós trabalharmos, sim, tá, com a linguagem científica em sala de aula, não termos medo de usar a linguagem científica em sala de aula. Então, por exemplo, quando a gente fala de nós, seres humanos, tá, nós estamos classificados no reino Animalia, ou seja, o reino dos animais, no filo Chordata. Então, o reino Animalia, ele tem vários filos. Um dos filos é o filo Chordata, que são onde estão os animais vertebrados. Dentro do filo Chordata, nós estamos na classe Mammalia, ou seja, a classe que se caracteriza por mamíferos, que tem características bem específicas com relação a isso. Dentro dessa classe, nós estamos na ordem Primata, ou seja, são animais que apresentam um cérebro grande, uma estrutura ereta, que tem características bem próprias dessa ordem. Dentro da ordem Primata, nós estamos na família Hominidae, tá? Atentem para um detalhe. Até a classificação em família, nós temos uma única palavra especificando. Essa palavra é escrita inicialmente com a letra maiúscula e as outras em minúscula, tá? E normalmente essas palavras que são usadas aqui, de reino até espécie, preferencialmente são utilizadas
palavras retiradas do latim que têm significado, né? Que se você traduzir isso do latim, no nosso caso, para o português, que é a língua que nós utilizamos, ela vai ter um significado específico que caracteriza. Por exemplo, a palavra animalia caracteriza, então, o reino dos animais, né? E assim por diante. Outro detalhe que eu gostaria de comentar com vocês, quando a gente tem em nomes de filos, classes, famílias, gêneros ou espécies, o A e o E junto, o A não é pronunciado. Então, por exemplo, aqui a gente vai falar família Hominidae, tá? Gênero, Homo. Atentem para o detalhe aqui. Primeira letra em maiúsculo, as outras em minúsculo e escrito em itálico. Para quem não lembra, o itálico é aquela letra um pouquinho deitadinha à direita. Se for escrever manualmente, vai fazer um sublinhado, vai escrever normal e vai fazer um sublinhado embaixo, tá? Para quem não lembra, o sublinhado, então, é aquele risquinho que fica embaixo da palavra, certo? Por exemplo, homo, no latim, significa homem, tá? Dentro do gênero homem, a nossa espécie se chama Homo sapiens. Se nós traduzirmos essas duas palavras do latim, nós vamos ter homem sábio, tá? Então, sempre a espécie, o nome da espécie, ele traduz um significado daquele indivíduo, tá? Uma característica bem específica que consiga ser visualmente ou muito fácil de compreender. Atentem para o nome da espécie, então, primeira palavra em maiúsculo, as outras em minúsculo, a segunda palavra inicia em minúsculo e as outras letras também em minúsculo. E espécie sempre em itálico. Se for escrever manualmente, um sublinhado abaixo, certo? Então, esse é um exemplo. E não tenhamos medo de usar essa linguagem científica. Não tenhamos medo de falar Homo sapiens em sala de aula. Porque esse é o nome da nossa espécie. É um nome simples de ser falado em sala de aula e na área científica um nome comum. Então não tem por que nós deixarmos de falar ou termos medo de falar a linguagem científica em sala de aula. Certo, pessoal?